Alô, atenção a todos. Bom, gente, a gente vai estar dando início à nossa web aula, tá? Estou iniciando a gravação agora. Começamos a gravação. Lembrando que a dinâmica da web aula de hoje, de políticas de saúde do Estado de Mato Grosso, que faz parte do Introdutório da Saúde da Família e também faz parte do curso de desenvolvimento gerencial do SUS, o CDG-SUS, a gente vai estar fazendo o seguinte. Primeiro nós vamos fazer a apresentação, como é de praxe, o Dr. Júlio vai estar fazendo a apresentação, e após a apresentação vocês vão estar podendo inserir suas perguntas no bate-papo, tá bom? Aí as perguntas vão ficar registradas e conforme as perguntas vão vindo, eu vou fazendo a leitura e o Dr. Júlio vai estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Lembrando a todos que após a aula eu vou disponibilizar um link no bate-papo para que vocês possam fazer a avaliação do tema e fazer outras sugestões também, tá bom? Então, sem mais delongas, primeiro agradecendo aí a Escola de Saúde Pública, o pessoal do CDG-SUS, o Dr. Júlio, a todos que fazem parte, o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, o próprio pessoal da Telesaúde, Ritinha que assistindo a gente aí na Secretaria, né? O pessoal do Hospital Júlio Miller. Então a gente vai dar início à nossa web aula. Então, com vocês, Dr. Júlio Miller, para poder falar um pouco mais aí sobre a política de saúde. Dr. Júlio, fique à vontade com você agora. Boa tarde, Fernando. Obrigado pelo convite, agradecer ao Telesaúde e à Escola de Saúde Pública. Muito me honra a oportunidade de poder participar desse esforço importantíssimo e o Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, com apoio do Ministério e em parceria com os municípios, nesse trabalho coordenado pela Escola de Saúde Pública, faz no sentido de qualificar os professores, futuros tutores, monitores, curso de produção de saúde da família, que é assim, uma das finalidades mais importantes da própria Escola de Saúde Pública do meu curso. Antes de a gente iniciar a aula, propriamente dito, uma pequena introdução, uma rápida introdução. Quando me convidaram a falar de políticas, eu concordei, aceitei, desde que a gente pudesse falar da política de saúde em Mato Grosso. Por que em Mato Grosso? Porque políticas de saúde, vocês vão ter inúmeros textos disponíveis hoje, artigos, aulas, inclusive. Ok. Então, vocês vão ter essa disponibilidade de material, né, na internet, enfim, artigos, livros e tudo mais. No Mato Grosso, dificilmente vocês vão encontrar qualquer coisa organizada, ou pelo menos sistemática. E isso é muito importante porque o SUS, ele é único, o Sistema Único de Saúde, mas ele é único e é diverso. O SUS em Mato Grosso é diferente do SUS de Pernambuco, que por sua vez é diferente do SUS do Rio Grande do Sul ou do Amazonas. E essas características regionais do Sistema Único de Saúde, elas são dadas por conta exatamente das especificidades e características do Estado. Que não é só a característica geográfica, a característica, é a história, é a organização do sistema de saúde, a política de saúde que se leva e tudo mais. Então, desse ponto de vista, é muito importante a gente poder falar da política de saúde na nossa realidade. É evidente que a política de saúde em Mato Grosso está intimamente relacionada à política nacional de saúde, sobretudo nesse período que eu vou abordar, que é o período de implantação do Sistema Único de Saúde, a partir de 1990 até 2012. Então, acho que com essa introdução a gente pode iniciar a nossa conversa. Esse curso, essa aula, eu trabalho num curso que nós temos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso e que é oferecido aos municípios do estado de Mato Grosso, e já foi feito também no estado, no Rio, no Acre, acho que se chama Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS, e é um curso de curta duração, é um curso de aperfeiçoamento,
aproximadamente 80 horas aulas, e ele é um curso adaptado a cada um dos municípios onde a gente faz, é presencial. Essa aula é dada nesse curso, né? Eles são de Mato Grosso, e eu quero agradecer à coordenação do curso a gentileza de ter cedido a aula para que a gente pudesse compartilhar com vocês que estão nos assistindo pelo Pé de Saúde. Oi? Não estão captando o som? Alô? Ah, se estiver ainda com problema no áudio, você avisa. Ok? Tá bom? Muito bem, Mato Grosso. Quando a gente vai trabalhar qualquer política, a primeira questão é contextualizar aonde, quando, como se transcorre essa política. Entendendo que política pública é a intervenção do Estado, né? No caso, do Estado Nacional, numa determinada área da organização, né? Saúde, educação, ciência social, cultura, etc. Então, política pública de saúde, em Mato Grosso, né? Ocorre num Estado que tem já muitos e muitos anos de desenvolvimento, situado na região centro-oeste do Brasil, tinha uma estimativa populacional em 2010 de 3 milhões e 33 mil habitantes, né? Pouco mais de 3 milhões, que é uma população pequena para o tamanho do Estado. Mato Grosso tem mais de 900 mil quilômetros quadrados de extensão, né? E nós temos uma baixíssima densidade demográfica, como vocês podem ver, né, aqui no slide. Essa característica do Estado faz com que qualquer política tenha que levar em consideração, né, por conta exatamente da dispersão dessa população num território muito grande. O território de Mato Grosso ele é diverso também, não é homogêneo. Nós temos ao norte a região amazônica, temos a região do Pantanal e temos também a região do Cerrado. Então, Mato Grosso é um estado que, do ponto de vista ecológico, é bastante diverso, o que também traz consequências para qualquer política pública que se queira implementar. Nós temos 141 municípios, né, dos quais apenas 4 têm mais de 100 mil habitantes. São Cuiabá, Vargem Grande, Rondonópolis, Sinop. Temos alguns já próximos dos 100 mil, quase passando dos 100 mil, mas no censo de 2010 era essa a nossa distribuição demográfica dentro de Mato Grosso. Uma outra questão importante, que assim, indispensável para a formulação de políticas, é você conhecer bem os problemas. Porque a política está destinada a enfrentar determinados problemas e apresentar soluções, encaminhamentos, ou para resolver, ou pelo menos para minorar esses problemas. E para isso a gente tem a ajuda, o apoio da epidemiologia, que é que nos mostra a distribuição das doenças, dos óbitos, no território do Estado, no caso, né, e num determinado período. Então, em 2012, por exemplo, em Mato Grosso, a primeira causa de óbito, né, eram as doenças do aparelho circulatório, com quase 24,5% dos óbitos do Estado. Esse é mais ou menos o perfil de óbitos também na realidade nacional, né, do país. Mas aqui já chama atenção a segunda causa, que são as chamadas causas externas,
são aquelas causas relacionadas à violência, né? Sobretudo acidentes de carros, acidentes de motos, que virou uma epidemia, assassinatos, suicídios. Essas causas externas, elas têm um peso bastante grande no estado de Mato Grosso, sendo que no país também, mas aqui chama atenção o peso delas. Em algumas cidades, alguns municípios, inclusive, elas praticamente estão hoje disputando a primeira causa de óbito com as doenças do aparelho circulatório, que são aquelas relacionadas, né? Enfim, o próprio nome já diz. Em terceiro lugar, nós temos aqui as neoplasias, 14,13%, né? As cânceres. E essa distribuição ela é fundamental para a formulação de política. Por quê? Porque se eu vou formular política de saúde, eu tenho que considerar essas grandes causas de óbitos, assim como as principais causas de consultas, assim como a distribuição das doenças no território, para poder formular políticas de enfrentamento e de controle desses riscos e dessas doenças. Também temos que considerar, e é muito importante isso, as demandas da população. A população ela não percebe a saúde dessa forma. Tá? A população ela não percebe os problemas de saúde com o instrumento da epidemiologia. Ela percebe em cima das suas necessidades de ser ou não ser bem atendidas. E aí nós temos as grandes demandas da população relacionadas ao acesso, a maior facilidade de acesso, a qualidade do atendimento. Inclusive, as conferências de saúde deste ano, né, elas estão colocando como prioridade a questão da qualidade do atendimento para o cuidado, né, cuidar bem das pessoas. Isso é a expressão da demanda da população. E é muito importante ser considerada nas políticas de saúde também, quando for definir essas prioridades. Um outro aspecto, né, isso é muito, estou falando assim, muito por cima, muito rapidamente, mas importante a ser considerado é a estrutura demográfica da população, a quantidade de pessoas idosas, de crianças, enfim, como se distribui esse perfil, essa pirâmide demográfica, né, do Estado, as características socioeconômicas, a quantidade de pessoas empregadas, a possibilidade de acesso a bens, né, para cuidar da saúde, a alimentação e tudo mais, assim como vamos dizer assim, o nível de renda dessa população. Isso se expressa em alguns indicadores. Para nós, na saúde, um indicador importante é esse que está aqui colocado, né, com dados ainda de 2012, que apenas 11,31% da nossa população tinha algum tipo de plano de saúde, ou seja, o SUS era responsável pelo atendimento de mais de 88% da população do Estado. Então, isso é um dado significativo que tem que ser considerado. Aqui, por exemplo, é bem diferente do Estado de São Paulo, onde quase 40% da população tem algum tipo de plano ou chamada saúde, assistência à saúde suplementar, como também a gente chama. O SUS de Mato Grosso, ele apesar de todas as dificuldades, é uma estrutura bastante grande, né? E é uma estrutura que está hoje em praticamente todo o Estado. Temos aqui alguns dados apenas para ilustrar a importância do SUS no Estado de Mato Grosso. Nós temos em torno de 4.800 leitos hospitalares, dos quais em torno da metade são leitos públicos, ou seja, são leitos pertencentes a hospitais estaduais ou municipais, né, o que nos dá uma faixa de 1,76 leitos por 1.000 habitantes, um pouco abaixo da média nacional, que está em torno de 2 leitos por 1.000 habitantes, mas são leitos que estão no sistema, são leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde. Temos em torno de 2.500 médicos no SUS, né, o que nos dá um percentual aí de 0,8 médicos por 1.000 habitantes,
um pouco abaixo também da necessidade de médicos estabelecida por outras médias. Né? Agora, isso é importante a gente também entender que são médias, né? E não existe um parâmetro único que você possa dizer um médico por 1.000 habitantes. Isso é feito em base no momento histórico, médias de países, né? E você tem que considerar a realidade de cada lugar, você tem que considerar, inclusive, o modelo de atenção, de organização dos serviços que está implantado, para poder avaliar se isso é suficiente, se é insuficiente. Essa história de que, porque a OMS, porque não sei quem, disse que tal coisa tem que ter não sei quantos milhões de leitos de UTI para isso, isso tem que ser contextualizado, senão não tem valor nenhum do ponto de vista da formulação da política. E como vocês podem observar, se nós temos uma pequena falta de médicos, nós temos uma falta muito maior de enfermeiros dentro do sistema. Né? E isso é importante, é significativo, porque a enfermagem é uma das profissões mais relevantes dentro da organização do sistema de saúde. Essa é uma questão a ser colocada aí. Os dados que nós temos aqui, consultas médicas por ano, quase 4 milhões na atenção básica, tá? O que nos dá uma média de quase 330 mil consultas mês, e por dia em torno de 15 mil consultas, na atenção básica apenas. Isso é importante caracterizar. No dia de hoje, nós devemos realizar 15 mil consultas médicas na atenção básica aqui em Mato Grosso. Do mesmo modo, a internação hospitalar. Hoje, possivelmente, em torno de 500 pessoas estarão sendo internadas pelo SUS. Isso é a média de internação diária, se nós considerarmos 30 dias no mês, e não apenas os dias úteis. O que nos dá uma média de 15 mil internações mês, 183 mil internações ano. Do mesmo modo, o número de partos. Hoje estão nascendo em Mato Grosso 90 crianças assistidas, garantidas pelo Sistema Único de Saúde, garantindo o seu direito à saúde, direito ao parto, direito ao atendimento. São em torno de 2.200, 2.300 partos de cesárea realizados todo mês pelo SUS no estado de Mato Grosso, que dá praticamente 32 mil partos de cesáreas por ano. Antes de passar, vocês imaginem, o SUS está mal, temos problemas graves e sérios no sistema de saúde, mas imaginem se nós não tivéssemos o SUS. O que nós teríamos aqui, com todo esse perfil de atendimento dado. Bem, como começou o SUS em Mato Grosso? O SUS, como todos sabem, ele foi definido na Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã, doutor Ulisses Guimarães, na época o presidente do Congresso Nacional, e que promulgou a Constituição, mas começa a ser implementado a partir de 90, com a aprovação da Lei 8080 e da Lei 8142. Essas leis são as grandes referências legais para o sistema de saúde. É importante que quem queira conhecer melhor a base legal, normativa do SUS, conheça e que estude essas leis. A partir dessas duas leis, as instâncias federais, no caso o Ministério da Saúde e o MAMPS, passam vamos dizer assim, por meio de portarias, a definir as normas e as regras para a implantação do sistema. Então, nós temos as famosas normas operacionais básicas, como a 991, depois tivemos praticamente todo ano nós tínhamos uma norma operacional básica. A mais importante, conhecida, é a de 91, a de 93. Posteriormente tivemos a 996. Já em 2001, 2002 tivemos a NOAS e depois, posteriormente, o Pacto de Saúde. Isso são normas que definem como é que você vai estruturar o sistema de saúde. No estado de Mato Grosso, em 92, é aprovada a Lei Complementar número 22,
que cria os fundamentos legais do SUS no Estado. Vocês podem encontrar essa lei no site da Secretaria de Estado da Saúde, mas é facilmente encontrável pela internet, e é uma lei muito importante. Ela é equivalente à Lei 8080 e à 8142 no âmbito federal. Ela que, vamos dizer assim, normatiza toda a organização do SUS no Estado de Mato Grosso, e ela cria o Conselho Estadual de Saúde, as conferências de saúde, Fundo Estadual de Saúde, tem aspectos relevantes. Eu recomendo que quem não conhece, que estude e conheça a Lei Complementar 22, porque ela é a lei magna, vamos dizer assim, do SUS do Estado de Mato Grosso. A partir de 93, 94, nós começamos a ter o funcionamento da CIB, da Comissão Intergestores Bipartite, que, para quem não sabe, é um órgão colegiado, representado paritariamente, ou seja, metade são representantes do Estado, a outra metade representantes dos municípios, e que se reúne mensalmente para definir as regras da municipalização, da descentralização, os programas de saúde, enfim, é quem vai burilando as políticas de saúde no Estado de Mato Grosso. Essas são pequenas observações sobre a Lei Complementar 22, que eu já me referi. Chamar a atenção para o artigo 4º dessa lei, que trata dos direitos do usuário do SUS. E isso é interessante porque nem a lei federal, a 8080 e a 8142, abordaram essa questão. E a nossa lei aqui já levantava, inclusive, algumas... vale a pena vocês conhecerem. Estou provocando para vocês irem conhecer essa lei complementar, e esse artigo 4 em especial, que ele define claramente os direitos que os usuários devem ter no sistema. Formula também as diretrizes para os planos de saúde, orientados para a vigilância, para a promoção e tudo mais. Muito bem, o processo de implantação do SUS de Mato Grosso, ele se deu por meio do que a gente chama de uma municipalização regionalizada. É diferente, bem diferente de outros estados. Nós temos similar com Minas, com o Ceará, basicamente Minas e Ceará, a gente pode dizer que houve um processo inicial similar, onde paralelamente ao processo de municipalização, se deu também um processo de regionalização. Isso como uma diretriz da política estadual de saúde. No Paraná também houve um pouco esse processo de municipalização regionalizada. Mas, antes de aprofundar isso, nesse quadrinho nós vamos desenvolver a partir do que vocês estão vendo aqui, o que nós vamos chamar de macrofunções da Secretaria Estadual de Saúde, que é o órgão responsável pela formulação, implementação e avaliação da política estadual de saúde. Vamos rapidamente tratar das estratégias para a política de saúde, o financiamento, o papel do Estado nisso, a regionalização e, finalmente, uma rápida passagem para os consórcios, rede e regulação dentro dessa lógica aí, para facilitar para vocês o entendimento dos temas. As macrofunções da Secretaria. Quando, na década de 90, se inicia o SUS, houve um processo muito forte, inicial, no sentido da municipalização da saúde. Isso principalmente a partir de 92, quando a 9ª Conferência Nacional de Saúde definiu o seu lema, inclusive, a municipalização é o caminho. E esse processo levou a que a NOB 93, a norma operacional básica 93, criasse alguns mecanismos para a habilitação dos municípios e classificava os municípios de acordo com a gestão. Incipiente, etc., a gestão e o município em condições de ser municipalizado, que foi chamado de município em condição de gestão semiplena.
Muito bem. Esses municípios que foram, vamos dizer, municipalizados, eles passaram a ter uma relação direta com o Ministério da Saúde. São em torno de 250 municípios no país, né? E eram aqueles municípios maiores, médios e maiores. Em geral, municípios com mais de 100, 80 mil habitantes, os que tinham condições de gestão para receberem os recursos e todo o controle da descentralização, vamos dizer assim. Isso foi muito importante, foi de um lado, né, porque garantiu o processo de municipalização, mas, por outro lado, gerou um outro problema, né, que os estados, nesse processo, ficaram à parte, ficaram ausentes. Nessa época, inclusive, se dizia que havia uma crise de identidade das secretarias estaduais de saúde, no sentido de que essas secretarias ficaram esvaziadas. O que compete ao Estado fazer? Se é o governo federal que define as políticas, e se são os municípios os que operam, o que o Estado tem que fazer? Infelizmente, isso levou um certo tempo. E tem gente ainda hoje que não sabe bem, né, e que tem uma visão distorcida do sistema, no sentido de achar que o Estado não tem papel nenhum. E essa minha aula, inclusive, objetiva refutar essa visão, que é uma visão decorrente de uma visão decorrente de um desconhecimento do próprio processo de constituição do sistema de saúde. Mas o fato é que, naquela época, realmente os estados estavam perdidos. E aqui em Mato Grosso, o debate nacional, a tripartite em Brasília, Conselho Nacional, CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, CONASEMES, né? Isso tudo fez com que fosse necessária uma definição clara do papel. O que faz a Secretaria Estadual de Saúde? No caso, em Mato Grosso, nós também fizemos esse debate, essa discussão, e em Minas Gerais ficaram essas grandes funções, vamos dizer assim. A primeira, formulação e coordenação da política estadual de saúde. A política estadual de saúde, ela é atribuição do Estado, da Secretaria Estadual. Ela deve ser feita no âmbito do Conselho Estadual de Saúde, né, e com uma participação decisiva do corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde. Evidentemente que isso não se faz sozinho, se faz, como eu já falei, com o Conselho, no debate na bipartite, com os municípios e com os parceiros que compõem o Sistema de Saúde. Uma outra macrofunção é o apoio financeiro e a cooperação técnica com os municípios, consórcios e regiões de saúde. Isso é muito importante. Não é só apoiar tecnicamente, né, ou ditar regras e normas para municípios, é apoiar também financeiramente. Isso tem que ficar claro que é uma função do Estado, uma das macrofunções do Estado. Apoiar e promover a municipalização e a regionalização. E garantir referências regional e estadual. Isso é essencial, é uma macrofunção da Secretaria Estadual de Saúde. Formar e desenvolver trabalhadores técnicos e gerentes para o SUS. Esse é um papel essencial que o Estado tem que executar. Isso está na legislação, está na lei, enfim. E é um papel que tem que ser feito de comum acordo, em parceria com as universidades, o Instituto de Ensino Superior, mas o Estado tem um papel essencial nisso, porque é quem está, vamos dizer assim, mais próximo da ponta do serviço, do cuidado, e é quem pode ter uma dimensão maior, vamos dizer assim, do perfil necessário dos trabalhadores, desses técnicos. Nesse sentido é que se construiu a Escola de Saúde Pública, né? E o papel dela é estratégico para que o Estado consiga fazer a formação e desenvolvimento de trabalhadores e técnicos e gerentes para o SUS. E, finalmente, o papel do Estado no sentido de apoiar a inovação, apoiar o desenvolvimento de novas iniciativas, de novas formas de organização, de novas formas de cuidado, é o que nós chamamos de novos modelos de atenção, né? Sobretudo aqueles que priorizam a promoção, a vigilância
e a atenção primária à saúde. Quais foram as estratégias iniciais, então, para a política de saúde? Passado aquele primeiro momento de indefinição do papel do Estado, isso vai de 91 até 93, 94, né? A partir de 94, o Estado começa a se posicionar mais dentro da política, né? Com o funcionamento da Comissão Intergestora de Bipartite, e a partir de 95 se estabelecem então, 3 grandes linhas estratégicas para a política estadual de saúde. A construção de uma gestão regionalizada, como eu falei, Mato Grosso, a municipalização foi regionalizada, né? Se vocês forem comparar, por exemplo, com outros estados, muitos estados até hoje não conseguiram estruturar as suas comissões, as suas CIRs, Comissão Intergestora Regionais, porque não tem essa história, essa tradição. Mato Grosso, desde o início, conseguiu formular e implantar isso. Nós tínhamos CIBs regionais desde 96, né, e essas CIBs originaram, posteriormente, os colegiados de gestão e as CIBs, etc. Isso foi um modelo, né, com base na regionalização, nos consórcios que foram estimulados pela Secretaria Estadual e fortalecimento de referências regionais de média complexidade. A reorientação do modelo de atenção com base na promoção, na vigilância e na atenção primária. Até 95, nós não tínhamos uma só equipe de saúde da família em Mato Grosso. Todo o nosso modelo ainda era baseado naquele modelo herdado do antigo INAMPS, né, de pequenas unidades hospitalares nos municípios, privadas, a maioria, algumas municipais, e você não tinha nada organizado, estruturado, que pudesse trabalhar a questão da promoção, da prevenção, da atenção primária no estado de Mato Grosso. Esse era o modelo herdado antes do SUS e a gente entendia que a estratégia política de saúde do estado ela tinha que passar pela priorização desses novos modelos. E, finalmente, o fortalecimento de Cuiabá, porque era a cidade, além de capital, mas era a que tinha o maior número de serviços de média e alta complexidade, então, naturalmente, teria que ser a referência estadual para esses serviços. O papel da SES no financiamento do SUS é muito importante, né? E aqui é importante destacar que, desde o final dos anos 90 até atualmente, a SES, Secretaria de Estado de Saúde, vem tendo um papel significativo no que se refere ao apoio financeiro aos municípios e ao processo de organização da saúde no Estado. Nós vamos ver depois, uma tabelinha, na sequência aqui, que no período de 2002 a 2010, as despesas com saúde quase dobraram nos estados e municípios. Significa que, tirando a inflação, né, você quase que dobra a quantidade de dinheiro que bota na saúde nos estados e municípios no estado de Mato Grosso. E esse aumento se deve principalmente à participação dos municípios, em primeiro lugar, e do estado, em segundo lugar. Né, quer dizer, crescendo, inclusive, em relação ao governo federal. Vamos ver. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, o governo federal era o principal financiador da saúde, mas com apenas 40% do total dos recursos. Quer dizer, no início da década, o governo federal entrava com em torno de 55% dos recursos. Então, há uma diminuição, né, se você botar isso no gráfico, há uma diminuição da participação federal no financiamento da saúde, diminuição relativa. Atenção. Não é que o governo federal passou menos dinheiro para a saúde. Não é isso. Ele passa mais dinheiro, mas ele passa em menor quantidade que os estados e municípios começaram a passar. E isso é decorrente da emenda 29 do ano 2000, né, que faz com que os estados e municípios aumentem a sua participação. Mas, ao aumentar, o governo federal não acompanhou. Então, hoje, nós temos que no SUS só 40% dos recursos são federais.
30% dos recursos do SUS em Mato Grosso são de origem municipal, e o Estado entra com 29,3%, quase 30% também. Isso é significativo, porque ainda hoje tem muita gente que o dinheiro do SUS é só o dinheiro que vem de Brasília, o dinheiro federal, e não é verdade. Hoje, os municípios têm uma participação expressiva no financiamento do SUS. E essa, inclusive, é uma das causas da dificuldade financeira de muitos municípios, que estão investindo muito mais do que a própria lei determina. Vocês vão ver na tabela a seguir aqui. Esses dados aqui, né, que eu estou falando para vocês do financiamento, da execução, eles são decorrentes do trabalho de pesquisa recente do professor Scatena, na Universidade Federal, do Instituto de Saúde Coletiva, e de um livro que foi lançado sobre as regiões de saúde de Mato Grosso, que eu recomendo a todos que tenham acesso, comprem ou leiam, porque é o que tem de mais atualizado e de maior peso atualmente sobre a situação da saúde em Mato Grosso. Então, eu estou me baseando muito nesse livro e nessa pesquisa do professor Scatena. Isso aqui é para vocês terem uma ideia dos recursos financeiros aplicados no estado de Mato Grosso no período de 2002 a 2010. Né? Então, isso aqui está por região de saúde, vocês depois podem detalhar cada uma das regiões. Mas vocês vão ver que em 2002 os municípios, em média, aportavam 16,6%, já em 2010 eles aportam em torno de 21,8%. Tá? Isso, atenção, né? Vou repetir, isso da sua receita própria, ou seja, de tudo que o município arrecada e o que ele recebe do governo federal, né, a sua receita própria, ele destinava 16%, hoje em 2010, destinava quase 22%. Que a lei, né, determina, né, a emenda 29 determinava, e que a atual lei, se não me engano, 8546, 586, a que foi aprovada esse ano, é que o município aplique até no mínimo 15% da sua receita. Vocês verem, em 2010, os municípios já aplicavam 22% da sua receita. Né? É quase que 50% a mais do que a lei recomenda. E o Estado, né, que aplicava 7,7% em 2002, ele praticamente já chegou ao patamar indicado pela lei, em 2010, que era de 12%. Ele está nessa faixa de 12%. O Estado ficou mais ou menos parado nos 12%, enquanto os municípios continuaram subindo. Dados mais recentes. Mas eu estou trabalhando apenas com esse período aí. Essa é a capa do livro, que é organizado pelo professor Scatena, pela professora Ruth, pela professora Maria Angélica, que são colegas do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Vale a pena, o livro está muito bom, vocês vão... Poucos estados, se é que algum estado tem um diagnóstico tão extensivo e tão profundo sobre a saúde, a regionalização e a política de saúde como nós temos hoje aqui. Regiões de saúde. Né? Isso é o que manda o decreto. Né? Então, vocês estão vendo aí, é importante ter claro que a região de saúde é um espaço geográfico contínuo, são municípios limítrofes, né? E que tem uma identidade econômica, cultural, social, uma rede de relacionamento, de comunicação, etc. Eu estou colocando esse conceito da região de saúde, porque agora nós vamos tratar da questão da descentralização regionalizada. Né? Isso aqui eu já comentei, né? E no início se focou mais na municipalização, que o Estado teve um papel pouco relevante nesse período. Né? Nós ainda não tínhamos a estrutura dos escritórios, que foram criados em 2001, se não me engano, 2001, mas tínhamos o que se chamava polos regionais de saúde. Na época, Mato Grosso tinha 8 polos ou 9 polos regionais de saúde. De acordo com o livro do professor Scatena e a pesquisa, o período de 95 a 2002 é considerado um grande marco na mudança da política de saúde.
até porque o Estado passa a ser protagonista, como eu falei. Ao definir as suas macrofunções e ter claro qual o seu papel, para onde é que o Estado tinha que andar e como é que ele poderia ajudar a construção do SUS, isso favoreceu, evidentemente, essa política. Então, nesse período, nós tivemos, então, a política a saúde como uma política prioritária, não só da Secretaria, mas do próprio governo do Estado. Tivemos a criação e fortalecimento dos escritórios regionais, as instalações das SIG regionais, eu já comentei, desde 96 já funcionavam as comissões intergestoras regionais em Mato Grosso, a criação dos consórcios intermunicipais de saúde, que nós vamos falar mais à frente, a elaboração do plano diretor de regionalização e da famosa programação pactuada e integrada, a PPI, criação de incentivos financeiros, a parceria com os municípios, a instalação do chamado complexo regulador regional e estadual e a construção e implantação de hospitais regionais. No caso, a construção e implantação dos hospitais regionais de Rondonópolis, de Cáceres, a estadualização do Hospital de Sorriso, e a sua operacionalização, colhida, e o apoio aos consórcios que nós vamos ver daqui a pouco. Essa, para quem não tem ainda uma visão do conjunto do Estado, é a distribuição das regiões de saúde, que hoje são um número de 16. Parece que atualmente a SES está mudando o nome, está dando outros nomes às regiões de saúde, copiando um pouco o modelo dos consórcios, né? Os consórcios, eles adotaram nomes que caracterizavam a região, por exemplo. Consórcio do Telespires, consórcio do Juruena, consórcio, enfim, Caças Araguaia e assim por diante. No período de 2003 a 2010, do ponto de vista da regionalização, e de acordo com esse trabalho do professor Scatena, nós tivemos, sobretudo nesse período mais a partir do Pacto da Saúde, uma boa institucionalidade dos colegiados de gestão regional. Significa que eles se instituíram e funcionaram adequadamente. Se reuniam periodicamente, tinham definição dos seus participantes, seus regimentos, enfim, as suas regras de funcionamento e as suas deliberações e proposições também. Também foram implantados alguns serviços nas regiões por indição, ou seja, em certa medida, definidos pela Política Nacional de Saúde, com recursos da União, mas, por outro lado, os planos de desenvolvimento regional ficaram desatualizados por falta de um processo mais consistente de trabalho, de apoio, talvez, às regiões de saúde. E, na pesquisa, constatou a inexistência de plano ou de um planejamento regional, apesar da diversidade municipal. Como se as regiões estivessem sempre esperando alguma definição do nível central ou do próprio Ministério para dizer o que as regiões tinham que fazer. O que é uma pena, porque a regionalização implica num grau de autonomia das regiões. As regiões precisam definir as suas necessidades, os seus problemas, e a partir daí traçar os seus planos e lutar pela concretização desses planos junto às instâncias políticas, da política de saúde e tudo mais. Uma insuficiente capacidade de serviços de média e alta complexidade, que é uma realidade do Estado, nós já falamos disso, né? Nós temos um pouco de capacidade em relação a isso. As regiões garantem o acesso mediante pactos, fluxos ou arranjos, inclusive, com prestadores de fora da região, e diversas outras estratégias. Uma pequena participação de consórcios e inexistência do controle social nesse processo da regionalização, nos CGRs. Então, o consórcio, muitas vezes você tem os mesmos municípios participando do consórcio e participando do colegiado regional.
E é como se fossem duas coisas completamente separadas, autônomas, quer dizer, o consórcio não participa ali da discussão, da regionalização, né? Enfim, é uma coisa um pouco estranha, é difícil até de entender. Aí sai da região do colegiado e vão para uma outra região que é do consórcio. Quer dizer. Então, é uma questão a ser pensada, a ser revista, tá? Na medida em que isso gera uma fragmentação da política na região. E, finalmente, uma coisa também que chamou a atenção na pesquisa é de que predomina nas pautas dos colegiados as demandas da União e do Estado. Né? As demandas que vêm de cima, vêm do governo federal e vêm do governo estadual. Né? É a portaria, é o prazo para definir tal coisa, para definir... E a pesquisa mostrou, isso varia de região para região, mas em quase todas, né, você tem um peso assim, pequeno ainda dos temas, dos problemas regionais dentro das pautas. Isso é também interessante, é importante, tem que chamar a atenção sobre isso, porque isso tem, evidentemente, que tem que mudar se nós quisermos regionalizar de verdade. No período de 2011 e 2013, nós tivemos um retrocesso sério na política de saúde e da regionalização da saúde, né? Infelizmente. O SUS sofreu um processo de quase tentativa de suicídio, se é que a gente pode fazer essa brincadeira, que é uma brincadeira, né, séria. Porque houve uma política de desfinanciamento da saúde por parte do Estado, que reduziu as transferências para os municípios. Né? O Estado, aquele modelo de financiamento que eu comentei, o Estado até 2010, 2011, estava transferindo em torno de 20% da sua receita própria para os municípios. E criaram uma série de culpas, mandaram para a Assembleia um projeto de lei, reduzindo isso a 10%. O projeto de lei entrou na Assembleia dia 25 de dezembro, foi aprovado no dia 27, 28. Né? Então, é um troço muito estranho, inclusive. E, a partir daí, se reduziu, né, a metade a quantidade de recursos que o Estado passava para os municípios. Introduziram um modelo de gestão por organizações sociais de saúde. Então, aí a gente começa a entender por que diminuiu o dinheiro para os municípios. Você diminui o dinheiro para o município para quê? Para dar para as OSS. Tá? Eu não vai dar tempo nessa aula da gente aprofundar esse debate sobre organizações sociais, mas eu tenho a expectativa que o atual governo resolva esse problema. O governador, na campanha, inclusive, disse que ia terminar com esse modelo no estado de Mato Grosso. Eu espero que isso aconteça. Ao mesmo tempo, houve um processo de recentralização, que a gente chama de estadualização, né, de servidores, né, de servidores do Estado, que estavam municipalizados desde 91, 92, no início do SUS, médicos, enfermeiros, profissionais dentistas, profissionais de saúde em geral, trabalhadores, auxiliares de enfermagem, técnicos, em todo o Estado, em torno de 800 servidores estaduais municipalizados. Isso é uma estimativa, eu não tenho um número certo. E se determinou que esses servidores tinham que voltar para a Secretaria Estadual de Saúde, né? O que foi uma coisa muito negativa. Por quê? Primeiro, esses servidores estavam municipalizados, trabalhavam nos municípios, muitos estavam lá na ponta, nos postos de saúde, atendendo coisas, atendendo a população. Muitos já tinham se constituído ali, enfim, sua vida organizada, e tiveram, então, que retornar. Mas retornar, e para quê? Para onde? Então, tem situações absurdas. Né? Voltaram, muitas vezes, para o nível central, dizem que as pessoas não tinham lugar para sentar, algumas foram para escritórios, e aí ficaram até, pelo que comentam, não sei, né? Sem ter até uma atividade, porque elas estavam na ponta atendendo, né? E isso por um entendimento equivocado, né? Absurdo, né? De que os servidores estaduais não podiam ser cedidos. Como não podem ser cedidos? O SUS é isso.
Quando se fez o SUS, todos os servidores federais que estavam na ponta foram ou estadualizados ou municipalizados. Os servidores dos hospitais, dos PANs, do INAMPS, todos eles. E do Estado a mesma coisa. Todos os servidores estaduais que estavam nas chamadas unidades sanitárias, como se chamava antigamente, os centros de saúde, foram municipalizados. Isso fez parte do pacto do SUS, da municipalização. Então, um entendimento equivocado, vocês me desculpem o termo burro, e talvez mal intencionado, porque já escutei gente dizer que essa estadualização era para colocar os servidores à disposição das OSS e dos hospitais que foram repassados para as OSS. E, com isso, economizar o custo, né, da força de trabalho nesses serviços. Pode ser que seja isso, pode ser que não, mas, enfim, o fato é que isso gerou um prejuízo incalculável para o SUS nesse período. Então, e sobretudo para os municípios. Os municípios tiveram que substituir essas pessoas, né, e aumentando os seus custos, evidentemente. Então, estadualização, recentralização de servidores, de recursos financeiros, que já foi falado, e de serviços. Vocês devem se lembrar que, uns 3, 4 anos atrás, houve uma forte pressão da gestão estadual e do gestor, na época, no sentido de repassar para o Estado todos os hospitais municipais. Aqui em Cuiabá queriam levar o pronto-socorro para o Estado, o pronto-socorro da Vargem Grande, e muitas vezes até com ameaças, ou leva, ou não vai ter mais apoio, não tem mais recursos. Vocês imaginam a tragédia que nós tivemos hoje no SUS, se todos os serviços e hospitais municipais estivessem em mãos do Estado. O contrário do que preconiza o SUS, que é a municipalização. Né? Quer dizer, é realmente lamentável essa orientação e eu entendo isso como uma política no sentido de ferir de morte o sistema de saúde no estado de Mato Grosso. Além disso, os problemas habituais de atraso no repasse dos recursos financeiros para os municípios, para os consórcios, de uma maneira geral, para os parceiros públicos. Para os privados, parece que a coisa andava em dia. E um gradual enfraquecimento, né, e desarticulação das instâncias regionais. Os CGR, depois do CIR, a articulação com os consórcios, tudo isso foi se esgarçando, foi se fragmentando, foi se perdendo. Né? Então, esse foi um período muito, muito difícil aí, que a gente espera que seja superado. Vai dar muito trabalho. Consórcios. Os consórcios foram implantados em Mato Grosso como parte daquela estratégia da política de saúde. Né? Alguns estados adotaram essa estratégia. Minas Gerais foi o primeiro, Mato Grosso também, o Ceará também. Esses estados que procuraram a regionalização, eles se apoiaram um pouco nesse modelo dos consórcios. O que é um consórcio? Né? O consórcio intermunicipal de saúde é uma sociedade política entre municípios, composta por um diretor, por um conselho diretor, que são os prefeitos, né? E por um conselho técnico, que são os secretários de saúde. Vocês vão encontrar isso na referência Ana Kainert, que é uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, que andou pesquisando os consórcios, inclusive em Mato Grosso, alguns anos atrás. Os consórcios em Mato Grosso, eles surgiram de uma iniciativa da política estadual de saúde, né, no sentido de que os municípios se organizassem, se juntassem, se unissem, né, e com isso todos, né, seríamos mais fortes. Né? Se todos estamos juntos, nós todos seremos mais fortes, evidentemente. Então, a partir do consórcio, o Estado tem condições de sentar e definir prioridades para a região. O que é a região, quais são os principais problemas, o que a região precisa, o que a região demanda em relação a essa questão dos consórcios. E nós tínhamos um modelo de cofinanciamento. Os municípios formavam os consórcios, né, e a SES entrava com o equivalente ao que os municípios entravam. Por exemplo, se todos os municípios colocavam seu dinheiro, R$100 mil por mês para operar o consórcio, o Estado dava 50% no convênio para o consórcio, 50 mil. E mais 50 mil foi criado um mecanismo de transferência para os municípios. Os municípios que tivessem
adimplentes com o consórcio, pagando em dia, e que tivesse mais de 70% de cobertura do PSF, recebiam o equivalente a 50% do que eles estavam colocando no consórcio. Então, é uma forma, né, que o Estado encontrou de fazer uma parceria com os municípios, e todos ganharam com essa parceria. Então, para cada real que os municípios colocavam, o Estado também colocava um real, utilizando esses dois mecanismos. Tá? Por que esse critério do 70% de cobertura do PSF, que hoje pode até ser maior? O PSF já cresceu, já se desenvolveu. Era uma forma de estimular a implantação de saúde da família e, ao mesmo tempo, de desestimular os municípios que não tinham sede, não tinham hospital, a comprarem ambulância para mandar para o hospital sede do consórcio. Né? Que é uma coisa que acontecia muito, acho que ainda acontece ainda hoje. E em 2001, nós tínhamos em torno de 10 consórcios já funcionando em Mato Grosso, com uma cobertura de quase 1 milhão e 200 habitantes. Tá? Esse é um trabalho interessante que o Bira Mota fez sobre os consórcios. Os consórcios continuaram o seu crescimento, seu desenvolvimento nos anos posteriores, e houve uma alteração na legislação dos consórcios, alteração tanto estadual quanto federal, né, que mudou um pouco o formato dos consórcios, inclusive criando a figura do consórcio público. Então, hoje nós temos dois tipos de consórcio, né, o consórcio público e o consórcio privado. Em 2013, em Mato Grosso, nós tínhamos 15 consórcios intermunicipais e 125 municípios conscienciados. Ou seja, 125 e 141 é praticamente 90% dos municípios de Mato Grosso participam de algum consórcio, com uma cobertura de 62% da população. Por que a cobertura baixa? Porque não estão consorciados nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, que são municípios que têm um grande peso da população. Em 2008, nós tivemos uma orientação na política que a SES, a Secretaria, deixou de transferir recursos por meio de convênios aos consórcios, né, com exceção daqueles consórcios que apoiavam hospitais da Secretaria. Então, os consórcios, por exemplo, de Rondonópolis, de Cáceres, de Sorriso, né, de Teles Pires, eles continuaram recebendo recursos da SES. Mas os outros, que não apoiavam hospitais estaduais, deixaram de receber esse financiamento. A questão ainda a ser investigada, o porquê dessa questão. De acordo com o Martinelli, no seu trabalho de doutorado, houve uma diminuição, uma gradativa diminuição da importância, da prioridade dos consórcios na política estadual de saúde, sobretudo a partir de 2008. Né? Atraso de repasses, a exclusão dos consórcios dos colegiados de gestão, a própria Secretaria de Saúde tinha uma gerência, uma coordenação que trabalhava com os consórcios, desativada essa gerência, né? E a transferência para as OSS dos hospitais que eram apoiados pelos consórcios. Então, isso mostra bem que os consórcios deixaram de ser prioridade na política estadual, sobretudo a partir de 2008. O atual governo fala na retomada dos consórcios, mas é uma questão que nós ainda não sabemos como vai se desenrolar. Esse é um quadro dos consórcios. Né? Você tem lá em cima, em Alta Floresta, o Alto Tapajós, o Vale do Peixoto, né? Que engloba ali os municípios ali do Nortão, o Baixo Araguaia, que pega os municípios ali de Confresa, Porto Alegre, Vila Rica, Médio Araguaia, que pega a região de Água Boa, que é um consórcio bem sucedido, inclusive o hospital regional lá é tocado pelo consórcio da região. Garças Araguaia, com base em Barra do Garça, no sul Mato Grossense, Rondonópolis, enfim, Centro-Norte, Médio-Norte e Oeste Mato Grossense. Esse é o quadro. Vocês podem observar que há uma correspondência, né? Não é exatamente igual, mas uma correspondência grande com as próprias regiões de saúde que nós temos no Estado. Porque os consórcios foram importantes na constituição das regiões de saúde. As regiões elas foram criadas, vamos dizer assim, com base nos consórcios, portanto, de baixo para cima.
a partir da própria demanda dos municípios e das regiões. Redes, referência hospitalares e microrrealização. A importância das regiões é porque você aí define as redes, né, e passa a ter uma ideia de como organizar essas redes. Essas redes foram organizadas com base, como eu já falei, na organização dos consórcios e equipada pela Secretaria. Se definiu um hospital em cada uma das regiões. Então, nós temos aí, em 97, o Hospital do Sorriso, Colíder, depois Água Boa, em 98, Alta Floresta. Água Boa, por exemplo, não existia hospital público. Então, o consórcio alugou um hospital particular, né, e a SES apoiou a equipar o hospital, repassou recursos para os municípios, e os municípios tocaram esse hospital. Posteriormente, foi construído aí um hospital regional, né, que continua sendo administrado pelo consórcio de Água Boa. Isso é um modelo interessante, porque isso é a publicização do privado, ao contrário do que aconteceu recentemente, que privatizaram. Aqui nós publicizamos, tornamos público uma coisa que era privada. Isso aconteceu também em Barra do Bugres, que o hospital, que é sede do consórcio, era privado, tinha sido alugado pelo consórcio. Posteriormente, a SES comprou, adquiriu esse hospital. Com a construção e inauguração dos hospitais regionais de Cáceres e Rondonópolis, nós tivemos, então, fechamos, vamos dizer assim, a rede de referência hospitalária no Estado, referências hospitalares regionais, né? Também, nesse mesmo período, foram implantadas as redes de reabilitação. Em 2002, nós tínhamos 75 unidades municipais de reabilitação, num modelo que depois foi também adotado pelo próprio Ministério da Saúde, né? A saúde mental, com a criação dos CAPs, e a Hemorrede. Todos esses processos com recursos, cooperação técnica e recursos financeiros da Secretaria Estadual de Saúde, no programa de micro-regionalização. Em Cuiabá foram implantadas referências estaduais, o transplante renal, que infelizmente hoje está desativado, a urgência e emergência e o programa de gestantes de risco. Enquanto isso, na referência no livro da regionalização da saúde, que deve estar no site da Secretaria também, num artigo de Schirader. Aqui é só um modelinho de uma rede de reabilitação em 2001. Vocês podem reparar como a reabilitação foi praticamente levada para todo o estado de Mato Grosso. A Secretaria fazia supervisão técnica e fazia encontros anuais com todos esses técnicos dessas unidades para debater, para criar novos programas, novas políticas, né, coordenados pelo Centro de Reabilitação aqui em Mato Grosso. A marcação de consultas, a regulação. Esse é um problema que nós ainda nos debatemos com ele ainda hoje. Com os consórcios foi fácil implantar centrais regionais, porque os próprios consórcios eles definiam as suas prioridades, as suas programações, quanto cada município tinha direito, por exemplo, de consultas, de internações, disso, daquilo, e a partir dessa programação, vamos dizer, dessa PPI regionalizada, você organizava a sua regulação. Em Cuiabá foi implantada a Central Estadual de Regulação em 2001, compartilhada entre a Secretaria e o município, e a Secretaria Municipal de Cuiabá. Isso funcionou dessa forma até 2008, quando essa parceria foi desfeita, tá? Por razões que também merecem ser estudadas e pesquisadas. Esse complexo regulador ele controlava a oferta de vagas de leitos, de exames, de consultas, né? Ele articulava-se com as centrais regionais, ele fazia o tratamento fora do domicílio, os chamados leitos de retaguarda, que são aqueles leitos para os pacientes que vinham de outros municípios e não tinham onde ficar, não só em Cuiabá, mas em todos os municípios polos, né, onde você tinha serviço hospitalário, Rondonópolis, Cáceres, Barra, Sinop, Rio, etc. Regulava a urgência e emergência e o pré-hospitalar. Na época, nós implantamos aqui no Mato Grosso, o Estado criou o CIAT,
sistema de atenção à urgência, que operava com os bombeiros, que posteriormente foi transformado no SAMU. Mas antes da política nacional, nós já tínhamos aqui esse modelo. Isso é importante, estou enfatizando isso, porque a gente, no Estado, no município, não precisa ficar esperando políticas nacionais para enfrentar os nossos problemas. Nós temos autonomia para definir quais são os nossos problemas e as nossas prioridades. Isso é fundamental. Então, esse foi o processo de criação. Essa é a Central Estadual de Regulação, em 2001, quando foi inaugurada. Hoje eu acho que ela está funcionando um pouco precariamente, vamos dizer assim. Não está funcionando? Está bravo. Bem, o problema da regulação é que você mexe na regulação com todo tipo de interesses. Então, para regular tem que ter força política, tem que ter clareza, tem que ter vontade, né? E tem que ter um sistema relativamente organizado. Essa desarticulação da parceria entre o Estado e Cuiabá prejudicou, na minha opinião, o funcionamento da regulação. E hoje nós temos uma central de leitos, de internações, de consultas e exames, que é gerenciada pelo município de Cuiabá, e temos uma central estadual que regula alguns serviços que são contratados pela Secretaria Estadual. Essa desarticulação tem que ser superada, porque senão nós não vamos regular. Não é? A regulação implica um comando único e uma única integração. Para vocês terem uma ideia do problema, o Tribunal de Contas do Estado fez uma pesquisa, uma avaliação em 2014, né, mas com base nos dados de 2014. Lá foram reguladas. Ou seja, as pessoas eram internadas apenas 10% através da central de regulação. No resto, acontecia o que a gente chama de urgencialização. Os próprios hospitais do sistema definiam que era um caso urgente e mandavam internar. Quer dizer, isso mostra a que ponto nós perdemos a capacidade de regular. Agora, os interesses são os mais diversos. Né? A pesquisa do Scatena mostra isso. Primeiro, você tem uma grande demanda, filas. Tem um trâmite burocrático, o clientelismo político. Né? Os políticos que nem sempre entendem o seu papel e querem exercer funções inadequadas, passar gente na frente, enfim, regular. Né? Eles querem regular, alguns, não são todos, mas infelizmente isso acontece. Limitação da capacidade instalada da própria capital, da baixa remuneração de alguns procedimentos. Quando o SUS paga pouco por um determinado procedimento, um exame, uma cirurgia, qualquer coisa, a tendência, se você não tem no setor público, a tendência é o setor privado não oferecer esse serviço para o público. E aí o que acontece? Você tem a judicialização, que é a obrigatoriedade do Estado garantir aquele serviço por um preço, muitas vezes, absurdamente, muito maior até do que esses serviços são cobrados nos hospitais privados. E tem a seleção de casos. Né? Quer dizer, então, o setor privado ele seleciona aqueles casos que estão menos problema, que podem ter, vamos dizer, maior lucro, né? Do ponto de vista do tratamento e tudo mais. A reorientação do modelo de atenção é importante enfatizar isso, porque, afinal, nós estamos trabalhando com futuros e já professores, tutores e facilitadores da atenção primária, da saúde da família. Então, o PSF ele foi implantado em 96 através de convênios com 5 municípios, Cáceres, Denise, Diamantino, Nortelândia e Nova Mutum. Convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e os municípios. E por que o convênio? O convênio garantia recursos financeiros para que os municípios pudessem pagar mais para a equipe que ficasse tempo integral na saúde da família. Posteriormente, o Estado também fazia contratações para o PSF, do médico, do enfermeiro, do odontólogo,
como uma forma de ajudar financeiramente na implantação do programa. O fato é que, em 2002, a cobertura do PSF no Estado já atingia 43,8% da população, com 344 equipes, em 133 dos 139 municípios. Isso é significativo. Apenas 6 municípios no Estado de Mato Grosso, em 2002, não tinham PSF. Isso também foi um processo muito grande de expansão e importante, numa fase inicial de implantação do programa. Em 2010, o PSF atingiu já 65,1% de cobertura. Isso é muito significativo, é muito importante, né? E eu acho que mostra que nós já temos um modelo. Ele pode até não ser o hegemônico, mas o modelo do SUS, baseado na atenção primária, ele já existe no Estado, está implantado. O que ele precisa é de prioridade, de mais recursos, de mais apoio, de mais formação, de qualidade dos serviços, instalações adequadas, bonitas. Eu fiz questão de mostrar aquela foto da central de regulação, para mostrar que na área pública nós temos a obrigação de oferecer o que há de melhor, inclusive de instalações físicas, mobiliário, equipamento, porque o dinheiro é do povo. Né? E isso tem que ser um compromisso do serviço público e do gestor público com a saúde da população. O PSF gerou uma grande interiorização de profissionais da saúde, né? Levou muitos médicos e enfermeiros para o interior do Estado. E uma outra inovação também aqui da Política Estadual de Saúde foi o PASCAR, como é conhecido, para quem não conhece, é o Programa de Agente de Saúde Rural. Esse programa ele foi implantado em 2001 e buscava atender os assentamentos, né? Todos os assentamentos reconhecidos, oficiais, reconhecidos pelo INCRA e pelo Intermate. Né? Então, esses assentamentos reconhecidos, eles foram contemplados com esse programa que colocava recursos para a contratação, treinamento e funcionamento de um agente de saúde para cada 50 famílias. Né? Vocês sabem que a lógica do PSF é um número bem maior de famílias. Então, com isso, nós viabilizamos o atendimento também a essas populações. Hoje ele está presente em 138 municípios e tem quase 800 agentes de saúde rural trabalhando em Mato Grosso nessa lógica. Financiamento para mudar modelo. Né? Então, foi fundamental o apoio da SES para a implantação do PSF, sobretudo nesse primeiro período. Eu já comentei, contratando profissionais e fazendo convênios. Mas desde 2001, os incentivos são repassados ao município por meio de transferência fundo a fundo. O Mato Grosso foi o segundo estado brasileiro a criar isso. Né? Do mesmo jeito que o Ministério passa dinheiro para os estados e para os municípios, do Fundo Federal, né? Para os fundos estaduais e municipais, o Estado também aplicou essa lógica por meio de um decreto, o decreto 2312, do ano 2000, e a partir de 2001, então, o Estado começou a repassar recursos para os municípios, para o PSF, principalmente, por meio desse transferência que nós chamamos de fundo a fundo. Além disso, foram criados, como eu já falei, incentivos financeiros para os consórcios, para a micro-regionalização, são os CAPs, a Hemorrede, a saúde da família, os agentes rurais e urgência e emergência. No período de 2003 a 2012, eu já mostrei isso para vocês, houve um aumento importante da transferência de recursos do Estado para os municípios. Né? Praticamente dobrou esse quantitativo. E isso é muito importante e precisa ser enfatizado, e foi um processo de expansão. Mas o mecanismo de transferência foi mantido. Né? Transferência fundo a fundo. Por que é importante a transferência fundo a fundo? Porque ele dá transparência para o processo e impede a utilização clientelista dos recursos. Né? Além de viabilizar o funcionamento, vamos dizer assim, da rede. Vocês imaginem se a gente tivesse que fazer um convênio para cada uma das prioridades das políticas, etc. Nós não funcionaríamos. Então, o fundo a fundo ele foi importante e significativo. Infelizmente,
a Lei 9.870, de 2012, reduziu a metade a transferência desses recursos para os municípios. Isso já foi comentado também. Já foi. Isso aqui é só para mostrar para vocês o processo de expansão do PSF, né? De 2000 a 2005. Eu já comentei que nós estamos, em 2005, nós estávamos com 56,5%. E como há uma diminuição dos agentes comunitários de saúde isolados, o amarelinho são os agentes comunitários isolados, porque no início foi mais fácil você criar o programa com os agentes comunitários. Posteriormente, quando o PSF foi sendo implantado, ele foi aumentando o número e os agentes foram se somando às equipes, se integrando às equipes do PSF. Tá? Em 2010, como eu já comentei, essa cobertura está em 71%. Né? Bem, mudança do modelo de educação, esse é o nosso último slide. Fundamental para a mudança de modelo, você tem que ter a política, você tem que saber qual é o modelo, por que esse modelo. Tá? Nós aqui não deu tempo de estar fundamentando por que a importância da atenção primária, da promoção, do PSF. Mas talvez no debate a gente possa esclarecer isso. Agora, além da política, da clareza, você tem que ajudar a financiar, porque senão o modelo você não vai mudar, e você tem que ajudar a formar. Aí a importância do papel formador, né, de profissionais que o Estado tem. E nesse sentido é que foi pensada, né, e construída, e inaugurada, e implementada a Escola de Saúde Pública, né, no Dia Mundial da Saúde, no ano 2000, e a SESC definiu a educação permanente das equipes de saúde da família como foco da sua atuação. Logo, a escola já nasceu com esse foco, porque era parte da estratégia de mudança do modelo de atenção. Atualmente, a escola realiza cursos de especialização, residência multiprofissional, cursos técnicos, né, PhD, enfermagem, laboratório, vigilância. A escola teve dificuldades, quase foi extinta em 2003, né? Teve problemas sérios de subfinanciamento, restrições ao seu funcionamento, mas ela sobreviveu graças ao esforço dos profissionais que trabalham lá. E hoje ela parece que está retomando esse papel inicial que foi pensado para que ela pudesse desenvolver. E em relação à educação permanente, é importante dizer que em 2008 foram criadas as comissões intergestores de educação regionais, são 14, e em 2009 a CIS regional, né, ligadas aos colegiados de gestão regional e à própria CIB. A CIB é estadual. Né? São essas instâncias que definem e operam a política de educação permanente. A formação técnica e parte das atividades de educação permanente ainda continuam na escola. Né? Lá funciona o polo de capacitação e gestão regionalizada, né, do processo de educação permanente, que inclusive está promovendo esse curso e essa formação. E aqui eu queria deixar, para terminar, os meus parabéns pela grande iniciativa que tomou, fortalece o papel da escola e da política de saúde. Esse é o auditório da escola, para aqueles que ainda não conheceram. As referências estão todas aqui na aula, vocês depois podem acessar tudo isso que eu falei, está citando um ou outro autor, tá? E, em especial, o livro do professor Scatena, que eu me referi, né? Está aqui. Eu quero agradecer, já agradeci ao Scatena por ter, não só pela pesquisa que fez, mas também por ter autorizado o uso. Né? Ele nos cedeu uma parte de uma apresentação sua que nós aproveitamos também para construir e atualizar essa aula. E essa aqui é a equipe do curso de desenvolvimento gerencial, do CDGSUS. Essa aqui acho que é a equipe da primeira etapa, da segunda, mas enfim, são pessoas que eu queria agradecer publicamente, algumas delas nos ajudaram aí nesse processo de implantar as políticas de saúde, né, nesse período, e nos ajudaram a construir, inclusive, esse curso e essa aula que eu
pude dar a vocês. Muito obrigado a todos. Bom, gente, Dr. Júlio, muito obrigado. Foi uma aula excelente. Agora a gente vai passar para as perguntas. Então a gente já tem algumas perguntas aqui. Primeiro, a Silvia Faleiros, ela citou uma parte do livro, né, das regiões de saúde, principalmente a questão na página 27, ela disse assim, que encontra-se na página 27, que no período de 2011 a 2013, as principais políticas do regulamento pela portaria 4.279 e o decreto 7.508, sobre transferências de grande bloco, segundo o nível de atenção à saúde, tipos de serviço, programas e funções, como o senhor bem abordou. Então a pergunta é o seguinte, como o senhor sugere que os municípios deem conta de uma problemática, por exemplo, como essa doença que está acontecendo, política, que vem aumentando e chegando ao ponto de faltar até mesmo vacinas e soros em algumas unidades, tendo em vista que, como o senhor tem uma grande experiência, além de ser um grande estudioso da área, como o senhor sugere uma melhoria para isso? Silvia, né? Silvia, e boa, excelente pergunta. Eu acho que houve, durante o processo eleitoral, ano passado, um grande debate, porque a saúde foi apontada, né, não só em Mato Grosso, no Brasil inteiro, como o primeiro problema da população. Isso é uma questão que tem que nos fazer pensar muito bem por quê. Né? Mas, em Mato Grosso, o candidato que hoje é governador, hoje governador, se comprometeu a devolver, vamos dizer assim, aos municípios, aqueles recursos financeiros que haviam sido restringidos pela lei. Até onde eu estou informado, esse processo já teve andamento na Secretaria de Saúde, inclusive acho até que já houve uma pactuação na Comissão Intergestora do Partido no sentido de esse recurso, né, essa parcela de transferência do Estado para os municípios seja retomada. Não sei a quantas anda isso, né, mas isso eu acredito que como fazer, você pergunta. A minha opinião é muito simples, é pegar essa lei e tirar esse limite dos 10%. Então, o limite de 10% é o que impede hoje, legalmente, a Secretaria de Saúde de repassar mais recursos para o PSF. Agora, além disso, me parece que houve um outro problema nessa questão, Silvia. É que a lei só fala no limite de 10%. A distribuição desses 10%, ela aprofundou ainda mais a crise do PSF, porque o PSF foi o mais prejudicado. A lei não diz que quanto por cento vai para o PSF, quanto por cento vai para a micro-regionalização. E até onde eu pude saber, né, isso são informações mais recentes, a pesquisa Pessoas que Atena não chegou até aí, mas então parece que houve uma certa priorização para a chamada média complexidade e para serviços hospitalares, e não para a atenção primária. Então, se isso é fato, essa é uma questão que precisa ser revertida, evidentemente. Né? Se vai botar mais recursos, que se bote no PSF, que se bote na atenção primária da saúde. Esse é o meu ponto de vista sobre essa questão. Deixa eu só abrir aqui a câmera. Bom, a próxima pergunta vem do Fábio. Aí a gente tem algumas mais umas da Silvia, mas a gente vai intercalar para que todos possam ser contemplados. Fábio Cabral pergunta, considerando todo o processo de municipalização, regionalização do estado de Mato Grosso, como o senhor percebe essa sobrecarga que ocorre nos serviços na capital? Existe hoje um problema bastante sério de viabilização, vamos dizer assim, sobretudo dos serviços de média complexidade no interior do Estado. A minha opinião, isso decorre inclusive por conta desses problemas da atenção primária. E
que acontece? Na medida que você diminui os recursos para a atenção primária à saúde, para o PSF, os municípios já estão gastando acima do limite deles. E a tendência é cortar equipes, cortar recursos, enfim, economizar, porque eles já estão gastando acima do que devem. E, evidentemente, que se você não tem uma rede de atenção primária extensa e qualificada, você vai ter muito mais gente precisando ser internada, muito mais gente precisando de serviço e muito mais condições crônicas se agravando por falta daquele atendimento primário ali na ponta, e, evidentemente, encaminhamentos para as sedes das cidades ou para a própria capital. Eu não tenho números mais atuais, por exemplo, do atendimento em Cuiabá, mas a gente sabe também, por outro lado, que Cuiabá, quase 70% ou um pouco mais do atendimento em Cuiabá são da sua própria população. A sobrecarga que há em Cuiabá, ela vem sobretudo do município vizinho da Vargem Grande, onde nós temos uma rede de serviços ainda insuficiente. E a intenção do Hospital Metropolitano era exatamente ajudar a constituir na Vargem Grande uma rede de serviços mais complexa. Infelizmente, esse Hospital Metropolitano foi desvirtuado da sua proposta original, a ser um hospital que, inclusive, hoje não está nem na regulação. Eu não sei como é que está funcionando o Metropolitano, mas ele era para ser uma referência do consórcio da Baixada Cuiabana, tendo Vargem Grande como sede. Então, fica até a sugestão aqui de se pensar esse hospital como referência para o consórcio da Baixada, e com isso seguramente você diminuiria a demanda em Cuiabá. Para você ter uma ideia, Fábio, desses 30% que são de outros municípios, a população que é atendida em Cuiabá, que é internada em Cuiabá, 15% é da Vargem Grande. Ou seja, de todos os 141 municípios, a metade é da Vargem Grande, porque é vizinha, porque está do lado, é só pegar um ônibus, e os profissionais que atendem lá são os que atendem aqui, etc, etc, etc. Nós temos mais uma pergunta, que é uma consideração da Silvia aqui, que é o seguinte, doutor Júlio. Quanto à definição das macrofunções da Secretaria, ela gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no Estado frente ao apoio financeiro e cooperação técnica com municípios, consórcios e regiões de saúde. Acho que é só mais uma ênfase, né? Falar sobre o que está acontecendo hoje, eu não tenho condições, Silvio. Eu realmente não estou participando, não estou dentro dessa discussão. Enfim, o que eu poderia acrescentar nessa questão, que do ponto de vista da política estadual, eu entendo que é uma função essencial. O Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, ela é gestora do SUS estadual. O SUS estadual não é a SES. Tem gente que confunde isso. O SUS estadual é muito mais que a SES. É muito mais que os serviços próprios do Estado. Ele é também. É muito mais que o Hospital Regional de Rondonópolis, Cássio Sorriso. Ele envolve o conjunto dos municípios, dos serviços municipais, envolve inclusive os hospitais filantrópicos, a rede toda aí de hospitais privados, serviços privados que compõem. Então, quando a gente fala do gestor estadual do SUS, você tem que ter essa visão. E é uma função fundamental. É uma coisa que me entristece muito quando há um problema qualquer no SUS. Você vai lá no Ministério, entrevista. Não, nosso papel já foi feito, transferimos tantos milhões para esse negócio. Ninguém sabe se aquilo é necessário, se basta, se não. No Estado, a mesma coisa. E o município que se vire para responder por que aquilo não aconteceu. Ou, muitas vezes, se há uma determinação judicial, por exemplo, para que o Estado cumpra, ou o próprio Ministério cumpra, se faz isso, mas não se
se discute, vamos dizer assim, o papel e a função de cada um. É uma função do Estado ajudar técnica, financeiramente, e do ponto de vista da prioridade política, os municípios, os consórcios, né, a constituição das regiões de saúde, inclusive os seus parceiros estratégicos, que são exatamente os municípios, fundamentalmente os municípios. Então, essa tem que ser uma função priorizada. Hoje eu não sei a quantas anda isso, mas eu entendo que, pelo menos, a proposta política do plano de governo do atual governador contemplava bastante essas questões. Agora, como está sendo operado, e se isso está acontecendo realmente, essa eu vou ficar devendo. Talvez para uma próxima aula daqui a 2 anos a gente tenha condições. Agora a gente tem outra pergunta aqui. Essa pergunta é da Sônia Regina. A Sônia Regina pergunta o seguinte: como ampliar a cobertura da atenção básica quando o município já está no limite máximo permitido? Aberto aqui, é que eu fechei aqui o som. Ah, tá. Desapareceu? Ah, não, foi que clicou, eu vou arrumar para você. Como ampliar a cobertura da atenção básica quando o município já está no limite máximo permitido de gastos para a contratação de pessoal? Como fazer isso? Aí, enquanto o senhor vai respondendo, eu vou arrumando. Deixa eu abrir aqui o seu som. Tá? Aqui. Tá. Veja, o município, ele, primeiro, é importante dizer isso, ele não tem um limite, ele um teto, vamos dizer assim, ele tem um piso, como o Estado também. O que a legislação sobre o financiamento diz é que os Estados devem gastar no mínimo 12% da sua receita de saúde e os municípios no mínimo 15%. Então, você não pode dizer que tem um limite, né? A lei não diz que mais de 15%, não. Se um município prioriza a saúde e quiser fazer esse investimento, evidentemente ele pode. Agora, é lógico que ao fazer isso, ele também vai estar prejudicando outras políticas públicas, ou pode. Depende aí, cada município é uma realidade. Então, ele pode estar colocando menos recursos, por exemplo, para a educação. A educação não, porque a lei também existe, mas para a cultura, para a assistência social, para qualquer outro tipo de política. O correto, né, na minha opinião, é que tanto o município quanto o estadual, quanto o governo, priorizem de verdade a atenção primária à saúde. Quando eu digo priorizar de verdade, é você definir um mínimo de recursos, um mínimo, tanto no município, quanto no Estado, quanto na União, para a atenção primária à saúde, para o PSF. Por quê? Porque, senão, você sempre vai estar, quando vai ampliar recursos, você sempre bota onde existe, onde há uma demanda política maior, uma demanda na mídia maior. Então, o PSF, ele, politicamente, ele não tem tanto apelo, como tem, por exemplo, uma UPA. Infelizmente, a gente viu aí nas eleições candidatos a prefeito disputando para saber quem construía mais UPA, como se UPA fosse solução dos problemas de saúde. Pelo amor de Deus, né? Como dizia a música, UPA, neguinho da estrada, não vai resolver nada, a UPA vai desafogar. Agora, se eu tiver um investimento que eu faço na UPA, na saúde da família, seguramente eu vou resolver muito mais do que ter na UPA. Não devo ter UPA? Devo, mas não como prioridade e não substituindo os recursos da saúde da família. Então, é uma questão de o que é importante na política de saúde. É aquilo que eu falei do modelo de atenção. Hoje, quase 2/3 das doenças no Brasil são relacionadas ao que a gente chama de condições crônicas. Problemas como hipertensão, diabetes, risco, obesidade, depressão, dependência de drogas, situações que exigem um cuidado permanente, a maioria delas não tem cura e que precisam ser acompanhadas ao longo do tempo
e muitas vezes durante a vida toda. Uma UPA resolve isso. A população está envelhecendo e cada vez você vai ter mais essas condições crônicas. Em todos os países do mundo, quem resolveu isso foi a atenção primária à saúde, né? Que nós, no Brasil, adotamos como PSF, Estratégia de Saúde da Família. Então, é por aí que vai resolver. Uma UPA, se vocês forem prestar atenção e classificar, é um estudo até que a gente pode fazer, a quantidade de atendimento, o tipo de patologia, vocês vão ver que uma boa parte, talvez a grande maioria dos atendimentos, são condições crônicas que agudizaram e não estarem devidamente acompanhados. É um hipertenso que comeu muita feijoada no fim de semana, tomou todas e terminou sendo precisando de urgência, é um diabético que antes descompensou por qualquer razão. Se essas condições crônicas estão acompanhadas, como deveriam estar na atenção primária, e nós tivéssemos rede de verdade organizada de atendimento, seguramente nós teríamos uma demanda muito menor nessa que nós temos hoje. É o que a gente observa, por exemplo, em qualquer país europeu. Você observa esses hospitais, essa pronto-socorro, muitas vezes tranquilos, sem fila, sem confusão, sem... Por quê? Porque você tem uma rede de atenção primária importante e significativa. Então, na minha opinião, está passando da hora de a gente estabelecer o patamar mínimo a ser aplicado no PSF. Tá? No PSF, o mínimo. E não é só o município. É o município, são os estados e o governo federal. E, além disso, formar prioridade na formação dos profissionais para a atenção primária. E a prioridade na formação envolve desde pós-graduação, cursos de especialização, mestrado, etc., até cursos de curta duração, cursos à distância, como o Telesaúde está fazendo um papel importante nesse processo de formação das equipes de atenção primária. Então, é investir maciçamente nisso, né? Porque esse é o caminho para enfrentar esse problema. Só para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo, hoje, vou fechar aqui, porque nós estamos com duas, pronto. Hoje a aula do Dr. Júlio, a sua aula, Dr. Júlio, conseguiu atingir hoje 137 pessoas no estado. Então nós estamos com 52 pontos ligados no estado, vários municípios, tem vários municípios do estado assistindo, e a gente conseguiu chegar aí a 137 pessoas assistindo. A gente tem mais uma pergunta que eu vou fazer agora aqui, da Rosemary. A Rosemary fala sobre a questão de educação permanente como foco de uma estratégia de reorientação do modelo de atenção à saúde. Ela gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como tentar fortalecer a educação permanente diante de tantos desafios que hoje a atenção básica enfrenta. Acho que o senhor até falou um pouquinho sobre isso já, mas quais seriam, então, hoje as sugestões que tem para a gente poder fazer com que a educação permanente melhore a questão dos desafios que hoje possuem na atenção básica? Ok. Mas antes de responder, eu já vou passar a tarefinha de casa para a turma. Pode ser? Senão o pessoal vai acostumar mal. Como vocês sabem, faz parte, né, da proposta do curso uma tarefinha para vocês realizarem aí durante a dispersão até a próxima aula. E vocês vão enviar isso para a coordenação do introdutório, né, em saúde da família, por e-mail, você já sabe, né, os treinamento. E a tarefa é muito simples. Vou pedir para vocês fazerem, se vão pesquisar, aprender, entrar na internet, pesquisar, fazer um histórico e uma breve avaliação do Programa de Saúde da Família no estado de Mato Grosso. No máximo 3 páginas escritas, com as referências devidamente adotadas, para a gente saber aonde é que vocês pegaram as informações. Eu já dei uma opção de dicas aí na aula, vocês podem partir daí, né, e desenvolver. Aí, pois é. Ok? Essa proposta, ela, como é o introdutório de saúde da família, é importante, na minha opinião, que todos vocês tenham uma ideia clara desse processo de organização e constituição
do PSF no estado de Mato Grosso. Voltando à pergunta, né, como a importância, né, da educação permanente, né, como estratégia, assim, para a reorientação das práticas. Se a gente entende a educação permanente como aquele processo, vamos chamar, institucionalizado, e que procura trabalhar as questões a partir dos problemas vivenciados no dia a dia, no cotidiano, relacionados ao cuidado, né, das pessoas, e relacionado ao funcionamento, ao trabalho da equipe de saúde, a educação permanente é essencial nesse processo, né, no processo de qualificação e de mudança de modelo, porque ela é nessa articulação, vamos dizer assim, que você vai conseguir realmente ter um processo de formação consistente, né? Diferente do processo que você, por exemplo, tenha simplesmente em sala de aula ou a partir de problemas que não são os problemas das equipes, ou que não são problemas sentidos, por exemplo, em um determinado município. Então, essa lógica e essa forma de pensar a educação permanente, ela é decisiva para a mudança do modelo. E para isso é importante que a gente aprenda coisas que a gente normalmente não aprende na escola, ou a escola não nos ensina, né? Do tipo, por exemplo, determinadas habilidades, competências, coisas que a gente tem que desenvolver se quisermos cuidar bem, né? Se quisermos trabalhar em equipe. Então, capacidade nossa de escutar os colegas de trabalho, escutar o paciente, isso é fundamental. A capacidade da gestão de escutar o que a população quer, ou os seus trabalhadores de saúde estão demandando, e vice-versa. Então, isso a gente, infelizmente, na academia hoje, na universidade, nós não desenvolvemos uma aprendizagem dessas competências, dessas habilidades. E é uma das coisas, inclusive, que nesse curso de desenvolvimento gerencial, que a gente se desenvolve pela universidade, no Instituto de Saúde Coletiva, a gente procura enfatizar bastante. A educação permanente tem tudo a ver com isso, né? Quer dizer, com essa capacidade de escuta, com a capacidade de saber fazer uma avaliação cuidadosa, fundamentando nossas opiniões, a capacidade de gerar autonomia, dado que hoje em dia, se a maioria das condições de saúde são crônicas, né, eu só vou ter um jeito de ajudar as pessoas nessa condição, desenvolvendo a autonomia delas. Por exemplo, a pessoa que seja diabética, um exemplo. Né? Essa pessoa, se ela não ter autonomia, não se cuidar e não se aprender a se cuidar, etc., não tem médico, não tem enfermeiro, não tem equipe de saúde, não tem hospital que possa substituí-la. E isso, muitas vezes, a gente aprende na prática, como profissionais de saúde, mas é possível da gente aprender isso também num processo de formação. Então, a educação permanente permite um pouco isso, desde que ela esteja voltada com isso e não caia numa questão burocrática também, né? Eu tenho visto muito isso, a educação permanente, tudo vira educação permanente e nada, evidentemente, passa a ser educação permanente. Então, é trabalhar nessa lógica, né, que eu acho que pode ajudar, muito importante na formação de profissionais e trabalhadores de saúde. Temos mais uma pergunta? A pergunta é da Silvia. Ela fala assim:
Professor, existem algumas alternativas também que podemos tratar a prevenção, por exemplo, a clínica do bebê, odontologia, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos, por exemplo. Com isso, o que ela quer dizer com isso? Que podemos montar, por exemplo, uma unidade de saúde que não seja um PSF, é um exemplo que ela está dizendo, pois esse trataria o problema daquela demanda espontânea e significativa no município. Ela pergunta se o senhor concorda, pois a questão é que às vezes o paciente vai no PSF, não consegue ser atendido, vai para a UPA, também não tem vaga e o paciente fica perdido. Qual seria a sugestão? Eu já dei a minha opinião sobre essa forma de organização da atenção primária, né? E no Brasil adotou essa metodologia, né? Essa proposta da estratégia de saúde da família. Ela é variada em diversos países. Se vocês forem na Espanha, por exemplo, vocês vão ver que a atenção primária é feita pelo médico de família, o que chamam lá do clínico geral, e por um pediatra. Não tem uma equipe, por exemplo, não tem enfermeira. Agora já tem, mas há alguns anos atrás não tinha agente de saúde, e era uma unidade muito baseada, por exemplo, nos cuidados médicos. Se vocês forem à Inglaterra, é um outro modelinho. Se vocês forem no Canadá, é um modelo baseado no consultório do médico. Os pacientes se inscrevem nesse consultório, como se o médico tivesse uma carteira de pacientes, completamente desvinculada da saúde pública. Né? Tanto que o Canadá veio ao Brasil para estudar o nosso modelo de PCF, e é uma discussão lá que é interessante sobre como reformar o modelo deles. E olhe que o Canadá é um dos países que tem uma das melhores saúde pública do mundo. Mas então, o que eu quero dizer é que não tem um modelo único. Nós adotamos o PSF. Na minha opinião, a gente pode adotar outras alternativas, mas eu acho que devemos continuar priorizando o PSF. Por quê? Primeiro, quando eu digo que o PSF não está priorizado, os exemplos que se cita, que as pessoas não são atendidas, que acabam indo para culpa, a agenda é fechada, não atende a demanda, mas isso é um problema que está relacionado à própria falta de prioridade do PSF. 2 exemplos. Quem que disse que a melhor relação equipe de PSF e população é de uma equipe para 3.000 pessoas, ou não sei quantas, 400 famílias, 350 famílias? Por que não uma equipe para cada 200 famílias? Ah, não tem dinheiro para isso. Olha, então prioriza o PSF. Se eu tenho uma equipe para cada 200 famílias, eu vou dobrar o número de famílias com cobertura. Aí não devo ter esse tipo de problema. Estou trazendo aqui um exemplo concreto. Instalações físicas. A gente vai andar. As instalações destinadas à atenção primária, em geral, não são as mais bonitas, né, as mais cuidadas. Né? A gente vê aí essa prioridade. O funcionamento interno das equipes também ficou muito burocratizado. Se dá atribuições, por exemplo, à enfermeira, por exemplo, da equipe, de ser uma mega administradora que tem que atender, que tem que cuidar, que tem que anotar tudo, no final do dia, fazer o relatóriozinho e botar no sistema de informação. Caramba! Né? Todo novo programa que é criado, né, por pessoas até bem intencionadas, por técnicos bem intencionados, no Ministério, na Secretaria, o PSF vai fazer, o PSF vai executar. Então, o que aconteceu? O PSF virou uma espécie de desaguadouro de frustrações do sistema que não estava respondendo. E aí as pessoas começam a procurar mecanismos de defesa, que fecha a agenda, só atende o que está no programado, não atende a demanda. Mas não é um problema intrínseco do modelo da atenção primária, não é um problema intrínseco do PSF, é um modelo de como ele está sendo implementado. Certo? Eu, por exemplo, hoje, se pudesse definir prioridades para a política, eu dobraria de imediato o dinheiro para o PSF no país, em Mato Grosso, onde eu estivesse, ajudar os municípios, diminuiria essa proporção de equipes para
famílias, investiria maciçamente no processo de qualificação dessas equipes, maciçamente mesmo, prioridade zero. Né? Então, ou não vai responder. Então, programa Mais Médicos, né? Faz isso, só que faz isso de forma limitada a alguns poucos municípios, né? Que vão ter esse atendimento e por uma solução provisória. Você, ao trabalhar com a maior parte de médicos estrangeiros, essa questão ela fica em aberto, né? A continuidade do processo. Né? Enfim, mas o que eu estou dizendo é que as questões que você levanta não são problemas intrínsecos à estratégia de saúde da família enquanto modelo de atenção. São problemas da própria organização e aos próprios problemas que hoje tem na organização do Programa de Saúde da Família. Aí é sério o problema. Nós temos, só para dar um exemplo, exemplos espetaculares de organização de equipe das famílias no Brasil inteiro. Se vocês entrarem, por exemplo, pesquisarem, na própria internet vocês vão encontrar experiências, por exemplo, feitas no PSF em Florianópolis, em Curitiba, formas criativas e inovadoras de trabalhar essa questão. Médicos lá, por exemplo, hoje em dia, com rede social, os pacientes todos em rede, a sua carteira, que a consulta pelo celular, quer dizer, fazer dá, né? Muitas coisas que hoje a gente não está fazendo. Mas eu acho que o caminho é esse, investir. Você absorção da cabeça, aí a minha conexão já caiu. Você pode falar primeiro? Como? A rede, a gente agradece, a gente vai abrir para ele falar e falar um pouquinho. Pessoas se agradecendo. Aí eu vou te mostrar Bom, a turma aqui está dizendo que eu já falei demais, que está hora de parar, né? E realmente eu já estou quase sem voz aqui, já tomei bastante água. Mas, mais uma vez, agradecer esse convite, de poder estar participando com você nesse processo de qualificação de professores, tutores, educadores, do introdutório de saúde da família. Agradecer a presença de vocês, né, à distância, a de todos que nos honraram com a sua participação aqui nesse processo. Acho que os nossos alunos, né, já receberam a sua demanda para casa. Acredito que vocês não vão ter dificuldade. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem falar com a Eliane, que ela resolve a dificuldade, né, lá no polo, capacitação. E aqui no pé de saúde também, a equipe está à disposição de vocês. E só posso agradecer. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Agora eu vou tentar aqui. Vamos para lá. Gente, só para a gente poder estar finalizando, a gente tem que agradecer muito. Acho que a Estela, que também está aí, a Eliane, que está aqui, daqui a pouco ela vai falar, ao pessoal da Escola de Saúde Pública, todos os participantes. Por favor, gente, a gente está fazendo uma pesquisa de qualidade que a gente vai dar retorno para o Dr. Júlio com a pesquisa. Então, por favor, antes de vocês saírem, clique nesse link e respondam as perguntas. São rapidinho as perguntas e a gente vai ter uma melhor noção do que nós estamos fazendo. Então, a gente agradece aí a todos os funcionários da Escola de Saúde Pública, aqui o Dr. Júlio, que veio, que abrilhantou a nossa tarde de hoje. Sempre um grande prazer ouvi-lo. Eu vou passar um pouquinho, a gente vai ter aula no YouTube também,
né? Estela, muito obrigado por estar em parceria com a gente. E aí o que a gente vai estar falando é o seguinte, na semana que vem nós estaremos com o vídeo já no YouTube para que vocês possam rever a web aula. É uma aula, eu acho que histórica, a gente vai ter que sempre estar verificando ela, e é claro que ela pode ter, se os gestores forem um pouco espertos, vão utilizar ela como suporte para elaborar as novas políticas de saúde aí do Estado. Eu vou passar agora para a nossa colega Bianca para ela poder falar um pouquinho aqui e dar a finalização e a gente encerra por hoje. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer ao professor Júlio Miller, né, pela excelente aula. Agradecer a todos vocês por terem participado, por terem estado conosco essa tarde, né, com a nossa segunda aula, nossa segunda web aula. Quero agradecer também novamente aos nossos parceiros, o NDES, o COSEM, a Coordenadoria de Atenção Básica, a Escola de Saúde, na Coordenadoria Pedagógica, a Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CIES, com todos os nossos parceiros na organização dessa capacitação pedagógica. E lembrar, né, nosso próximo encontro, dia 5 de agosto, às 14 horas, a doutora Vanja vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre o papel da atenção primária no SUS. Então, muito obrigada pela presença de todos. Qualquer dúvida, a gente vai estar se falando por e-mail. Vou mandar as aulas que vocês pediram, tanto da Babi quanto do Dr. Júlio. Vou enviar pelo e-mail. E qualquer dúvida, a gente vai conversando. Ok? Obrigada.